hoje? Bom, essa semana aí nós vamos postar para vocês as aulas que seriam dadas em sala de aula, que serão gravadas aí através das videoaulas, né? Bom, a nossa última matéria aí foi sobre a exclusão do crédito tributário. E agora nós vamos entrar aí na parte da administração tributária, começando a falar aí das garantias e privilégios do crédito tributário. Bom, para que serve uma garantia do crédito tributário? Seria garantias aí previstas em lei para garantir a efetividade na cobrança de um crédito tributário, né? Então, uma das primeiras garantias aí previstas no Código Tributário Nacional, no artigo 183, cujo rol não é taxativo, seria a cobrança sobre a universalidade de bens do sujeito passivo. O que é isso, né? Bom, se eu não pago um determinado tributo, por exemplo, se eu não pago o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é o imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, né? Qual vai ser a forma aí de uma cobrança coercitiva desse IPVA, né? Hoje, né, as dívidas aí respondem pelas suas dívidas, né? O sujeito passivo, o devedor, ele responde pelas suas dívidas com o seu patrimônio. Então, o Estado, caso venha a propor uma ação de execução fiscal para cobrança de IPVA, aonde o sujeito passivo, o devedor, ele vai ser citado para pagar esse IPVA em 5 dias, sob pena de penhora, né? Que bem é esse que pode ser penhorado? Qualquer bem do sujeito passivo, não necessariamente o carro objeto da dívida do IPVA. É claro que em algumas situações, em algumas circunstâncias, vai ser mais fácil para a Fazenda Pública Estadual penhorar esse carro do qual decorre essa dívida de IPVA, mas não necessariamente, né? Imagina aí que o sujeito passivo tem um débito aí de 5 anos de IPVA e por algum motivo esse carro aí é furtado, roubado, da perda total, né? A Fazenda Pública não teria, então, como penhorar, né, esse veículo para pagar essa dívida de IPVA. E como que ela cobraria esse IPVA, né? O que garantiria o pagamento aí desse IPVA, uma vez que o patrimônio é que responde pelas dívidas? Então, a Fazenda Pública ela pode rastrear aí qualquer patrimônio, né? Ela pode penhorar um bem imóvel para pagar a dívida de IPVA, pode penhorar um veículo para pagar a dívida de IPTU, né? Pode fazer as famosas penhoras online, né? Através do Banco Central aí, as penhoras em conta corrente, né? Então essas aí são uma das garantias de cobrança do crédito tributário, né? A cobrança tributária, ela pode incidir em cima de quaisquer bens do sujeito passivo, né? Inclusive, pessoal, como regra, ela pode incidir aí, né? Pode ser penhorado até um bem aí que esteja hipotecado, que esteja dado como garantia real, né? Em alguns casos, pode ser até um bem impenhorável, né? Por exemplo, a cobrança do IPTU, ela pode incidir em cima daquele imóvel objeto da dívida do IPTU, né? Ainda que ele seja um bem de família. Nesse caso, ele perde a impenhorabilidade. Se eu tenho um imóvel como bem de família, como regra, ele é impenhorável. Por exemplo, a Fazenda Pública Estadual não poderia, neste caso, pedir a penhora, né, desse imóvel por ser bem de família e impenhorável para pagar uma dívida de IPVA. Mas a Fazenda Pública Municipal poderia perfeitamente pedir a penhora desse imóvel bem de família, que perderia essa impenhorabilidade para pagar o IPTU proveniente dessa dívida tributária. Então, universalidade na cobrança. A cobrança tributária, ela poderá incidir em cima da totalidade dos bens e das rendas, pode incidir sobre o espólio, sobre os bens aí da massa falida, pode incidir sobre bens gravados por ônus real, né? O exemplo da hipoteca, ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade. Então, ainda que tenha uma cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade registrada naquele bem,
para a fazenda pública, isso aí não vai fazer diferença. Faz diferença apenas a impenhorabilidade prevista por lei. E mesmo assim, em alguns casos, como o nosso exemplo do IPTU, vai perder essa impenhorabilidade se a dívida do IPTU for proveniente deste imóvel, ok? Bom, pessoal, continuando aí então nossa aula, né, indo para o nosso videozinho 2, o nosso segundo tópico, né, onde nós aí começamos a falar sobre as garantias do crédito tributário previsto no Código Tributário Nacional. A primeira foi universalidade de bens, a segunda seria presunção de fraude à execução. O CTN fala o seguinte, né, todas as vezes que o nome do sujeito passivo for inscrito na dívida ativa e a partir da inscrição da dívida ativa esse sujeito passivo vier a onerar esse bem, né, dar esse bem em garantia ou vier a alienar esse bem, pode ser considerada e presumida que haja fraude à execução, e aí esse bem vai ser buscado onde quer que ele esteja, com quem ele esteja, para garantir aí uma dívida fiscal. Então veja bem, o CTN fala que a partir do momento em que o nome do sujeito é inscrito em dívida ativa, esse sujeito passivo não poderia mais alienar nenhum bem e não poderia dar esse bem em garantia sob pena de ser considerado fraude a uma execução fiscal e esse bem aí ser buscado aonde estiver. O CTN também traz uma exceção. Qual seria a exceção? Quando o contribuinte mantém patrimônio suficiente para pagar sua dívida. Então o nome dele está inscrito na dívida ativa. Por que esse nome estaria inscrito na dívida ativa, né? Nós vimos nas aulas anteriores que quando o sujeito passivo, o devedor, não paga um tributo na data de vencimento, a Fazenda Pública ela vai inscrever o nome dessa pessoa, né, naquilo que a gente chama no livro de dívida ativa. Não necessariamente num livro hoje em dia, né, no programa de computador lá das fazendas públicas vai constar o nome do sujeito como devedor. E aí a Fazenda Pública, quando vai propor um processo de execução fiscal, ela vai extrair, né, dessa inscrição de dívida ativa uma certidão que a gente chama de CDA, certidão de dívida ativa, que vai se tornar aí o título executivo extrajudicial, né, que é o documento que a Fazenda Pública necessita para propor uma ação de execução fiscal. Então o CTN fala que a partir do momento que o nome do sujeito é inscrito na dívida ativa, se ele alienar um bem, se ele oferecer um bem em garantia, né, considera-se aí uma presunção de fraude à execução. Exceto se, ainda que ele venha alienar um bem, oferecer um bem em garantia, os outros bens restantes sejam suficientes para pagar essa dívida fiscal. Então não presume-se, nesse caso, fraude à execução. Vejam bem que o CTN fala a partir do momento que o nome do sujeito passivo é inscrito na dívida ativa. Mas nós já temos jurisprudência, pessoal, entendendo que a partir do momento que se propõe uma ação de execução fiscal. Então, se o sujeito está sofrendo uma ação de execução fiscal, segundo a jurisprudência, e aí ele vem alienar um bem ou dar em garantia, presume-se fraude à execução, e aí esse bem vai ser buscado onde estiver, com quem estiver, prejudicando aí um terceiro, ainda que de boa fé, né, que vai perder esse bem. O que ele pode fazer depois é ir para a esfera civil, propor aí uma ação de indenização contra quem lhe vendeu esse bem aí ou quem deu esse bem em garantia. Terceira garantia do crédito tributário prevista no Código Tributário Nacional seria sobre a indisponibilidade dos bens, né? Quando o sujeito passivo sofre um processo, uma ação de execução fiscal proposta aí pelo fisco, né? Ele vai ser citado para pagar essa dívida em 5 dias, né? E aí, pessoal, se ele não paga essa dívida, se ele não oferece bens a penhora, a Fazenda Pública pode pedir ao juiz, né, que ele declare aí a indisponibilidade desses bens. Então o juiz vai comunicar aí essa decisão aos órgãos, né, de registro, às entidades de registro, né, como o Detran em relação ao veículo, como o cartório de imóvel em relação ao imóvel, para que esse bem fique indisponível, para que esse bem fique a vir
bloqueado, né, para que esse bem fique bloqueado para vir aí a garantir uma execução, para vir a garantir aí uma penhora, né, para que essa penhora seja efetiva. Então, no primeiro momento, né, ele comunica aí a disponibilidade de bens, e aí o cartório, o Detran ou o órgão de registro de um determinado bem vai informar ao juiz quais bens o sujeito passivo tem registrado ali e quais estão bloqueados e indisponíveis, né? Caso estejam bloqueados aí mais bens do que o suficiente para pagar a dívida tributária, né? O juiz vai mandar aí liberar os bens aí que estão em excesso para pagar essa dívida tributária. Os demais vão ficar aí bloqueados, né, até a transformação aí desse bloqueio em uma penhora. Então essa indisponibilidade dos bens do sujeito passivo aí é mais uma forma de garantir uma dívida tributária, né? Então a disponibilidade dos bens, o sujeito passivo é citado, se ele não paga ou não apresenta bens à penhora, o juiz determina a indisponibilidade desses bens e comunicação dessa decisão vai ser, claro, hoje, né, por meio eletrônico aos órgãos e entidades de registro.